pronto, e no fundo ele começa aqui por pegar em Paulo e pega também em alguns dos padres da igreja, alguns daqui dos primeiros cristãos que escreveram coisas importantes para que são coisas muito importantes para a nossa fé também, não é? Mas que foram muito influenciaram muito o pensamento para as gerações seguintes, não é? Então há aqui uma citação de Tertuliano também na prescrição contra os hereges, não é? Capítulo 7. Sim, e vamos aqui ver de que forma é que o Tertuliano é chamado aqui à barra, Gonçalo, e vamos citá-lo. Portanto, nós vamos fazer as mesmas citações que encontramos no livro de Lindbergh, ou melhor, no capítulo de Lindbergh. Isto é um pouco confuso para quem nos está a ouvir. Nós vamos partilhar o link depois, como habitual, no YouTube, o link para o livro. O livro é um livro organizado pelo Ronald Numbers, mas tem vários autores, e o capítulo que estamos aqui a seguir, que é o primeiro capítulo, é da autoria do David Lindbergh. Então, sim, e é publicado pela Harvard University Press. Ou seja, isto é top, não é? Sim, isto aqui é... Quando nós dizemos que esta interpretação de São Paulo e os pais da igreja é uma interpretação equivocada, não é a opinião aqui do Gonçalo e do Bernardo, não é a opinião do Café Ciência e Fé. Isto é mesmo a opinião desta obra académica que estamos aqui a fazer. Aliás, nós orgulhamos sempre, não é, Gonçalo, de poder dar fontes académicas para as coisas que dizemos aqui nestes episódios. E, portanto, quem quiser até saber os detalhes da página exata e tudo isso, pode contactar-nos através do nosso e-mail, café.ciência.fé@gmail.com. Não deixem de o fazer. E então vamos aqui ler Tertuliano. Às vezes demoramos um bocadinho a responder, mas a resposta chega. A resposta é sempre, é certa. A resposta é certa, é como a morte, é sempre certa. Ora bem, então vamos aqui ouvir um padre da igreja, um padre latino, é o Tertuliano, e a Tertuliano viveu ali entre cerca do ano 160 e do ano 240, mais coisa, menos coisa. Então o que ele diz é o seguinte, a citação que por vezes se utiliza é esta, então, para dizer que haveria uma grande inimizade destes padres da igreja à filosofia. Diz então Tertuliano: que tem Atenas a ver com Jerusalém? Que concórdia há entre a academia e a igreja? A academia aqui é a academia de Platão, não é? O que há entre hereges e cristãos? A nossa instrução vem do Pórtico de Salomão, que ele próprio ensinou que o Senhor deve ser procurado com simplicidade de coração. Fora com todas as tentativas de produzir um cristianismo manchado de composições estoicas, platónicas e dialéticas. Não queremos disputas curiosas depois de possuir Cristo Jesus, nem investigações depois de desfrutar do Evangelho. Com a nossa fé, não desejamos nenhuma crença adicional, pois esta é a nossa fé primária, que não há nada que devamos acreditar além disto. Tem mau aspecto, não é? Tem mau aspecto. Sim, parece... e de facto... Parece agressivo, não é? Exato. De facto, se nós lermos isto só assim, não é? Parece que há aqui um caso bastante forte a favor desta tese, não é? Desta tese de conflito entre o cristianismo e a ciência. Mas depois o que ele diz, ele diz aqui umas coisas interessantes. Nós estamos aqui a falar entre cristianismo e ciência, mas para já há aqui uma coisa que não é assim tão direta, é que filosofia grega, não é? Especialmente naquele tempo, e ciência não eram exatamente a mesma coisa, não é? Às vezes há esta imagem de que os gregos eram todos muito racionais, muito não é? Científicos. E tinham muito científicos. E que eles e o resto dos pagãos, não é? Que eram muito científicos e tinham esta coisa da filosofia e que eram bastante racionais, quase como... Ou seja, faz um bocadinho uma modernização, quase como se fossem cientistas do século XIX, não é? Nós até usámos a expressão do MIT do Mediterrâneo, não foi assim uma coisa do género? Nós dissemos quando falávamos de Alexandria, não é? Que o Carl Sagan pintava uma ideia de Alexandria como se fosse o MIT do Mediterrâneo, assim uma coisa desses. Mas uma coisa que eles explicam aqui é que isto não era assim um corte tão limpo, não é? Porque na verdade, e ele explica que era aquilo que os cristãos estavam a fazer, não é? Ele diz que eles estavam preocupados, eles estavam, e bem, não é? Mais preocupados com definir quais é que eram as crenças deles do que com criar, do que com fazer aqui propriamente uma grande amizade com a filosofia pagã, que na altura não era uma coisa tão distinta da religião deles como é hoje. Nós hoje parece que temos um bocado a ideia de que há esta coisa que é a filosofia grega, que era uma coisa limpa e racional, e há a religião grega, que é uma coisa à parte. Muitas vezes nem se fala da religião daqueles povos, não é? Parece que fica assim um bocado de parte, não é? Quando se fala da filosofia. Mas na realidade isto era um bocado misturado, estas coisas.
Aquilo Sim, no era fundo, altamente influenciado. era uma cultura politeísta, não é? No fundo, quer a grega, quer a romana, e havia uma série de correntes filosóficas em guerra entre si, que às vezes esse contexto escapa-nos, não é? Mas Tertuliano diz isso, diz composições estoicas, platónicas, dialéticas, e podíamos continuar, há uma série de correntes filosóficas Sim, ou seja, tudo isto era filosofia nesta grega, cultura. não é? E Sim, são sim. coisas que são completamente, ou seja, e tem bastante, são coisas que têm bastantes disputas entre elas, não é? Portanto, isto não é assim tão direto que a filosofia grega fosse uma coisa boa, a filosofia grega no geral, não é? Que os cristãos estivessem contra ela, não é? Mas E repara, Gonçalo, tu próprio disseste, quer dizer, se havia várias correntes filosóficas, elas não podem estar todas certas, sim, não é? sim. E ele diz aqui uma coisa Há interessantíssima, contradições, não que é? é, por vezes, critica-se os cristãos estarem contra estas correntes filosóficas, não é? Ou contra a filosofia grega, mas ele diz que quando os cristãos, especialmente esta malta, os padres da igreja e estes primeiros cristãos mais influentes, quando eles criticam a filosofia grega, fazem-no utilizando os métodos da filosofia grega. Ou Que eles seja, conhecem, que eles eles dominam e conhecem. conhecem bem os autores e dominam essa filosofia, dominam de tal forma que o que tentam muitas vezes fazer é criticar a filosofia grega a partir de dentro, a partir do seu próprio método, que é uma coisa interessantíssima. De outra maneira não se compreendia como é que depois, quer dizer, aqui está-se a mostrar uma imagem dos cristãos contra a filosofia grega, mas depois vai ser a filosofia grega que vai ter aqui um casamento espetacular com, com a religião cristã, não é? Nos séculos seguintes. Tanto Santo Agostinho, São Tomás mais tarde na Idade Média, não é? Sim, mas o que eles fazem Como é não que isto é... acontece? Como é que há este casamento tão importante se no início era uma guerra? Há aqui qualquer coisa que não está a jogar bem, não é? É que a cristianização do Império Romano vai depois levar ao trabalho intelectual de aproveitar o que há de verdadeiro e bom na filosofia grega, porque no fundo, no ponto de partida, há um conjunto de vozes de várias escolas filosóficas, todas em oposição entre si, todas em conflito entre si. E o que aqui Tertuliano está a dizer, numa linha talvez mais agressiva, ou certamente mais agressiva do que São Paulo, mas o que está a dizer é para os cristãos não se distraírem, não perderem o seu foco. A fé primária, a fé essencial é aquela que vem de Jesus Cristo, e que é prejudicial para o cristão que tem que fazer um caminho de aprendizagem e de estudo da sua própria fé cristã. É prejudicial para esse cristão perder-se na cacofonia das bases filosóficas e das várias correntes que estão em disputa. O que não é o mesmo que dizer que não há qualquer verdade que não serve para nada, ou que não há qualquer verdade para ser encontrada em nenhuma das correntes filosóficas gregas, não é? Ninguém está a dizer isso, nem São Paulo, nem Tertuliano, não é? Aliás, sempre... o próprio São Paulo, quando está na Grécia, não é? Elogia os gregos pela sua... Sim, também pela sua tradição. Sim. Sim. E o pano de fundo é sempre este. O pano de fundo é sempre uma ideia muito clara. Tudo o que vem de Cristo vem de Deus. E os ensinamentos de Cristo são os ensinamentos de Deus. E são certos. Enquanto que o conhecimento humano é confuso, contraditório, ambíguo, recheado de invenções humanas, muitas vezes faz-se obséquio à tradição, em vez de procurar a verdade por ela própria e assim por diante. É esta oposição entre conhecimento que vem do homem e conhecimento que vem de Deus que as padres da igreja estão a querer distinguir, não é? Mas não é o mesmo que dizer que o conhecimento humano todo ele vale zero, não é isso que está a ser dito, não é? De todo. Sim, até há aquela perspectiva clássica, não é? De que tudo aquilo que é verdadeiro é nosso, não é? De alguma Sim, forma, não é? sim. Ou seja, aquilo que há de verdade nestas filosofias e nestas, às vezes até, às vezes até na própria maneira como eles veem a religião deles, não é? Aquilo que a religião deles tem de verdadeiro pode ser trazido, isto bem entendido, não é? Isto também não é assim à balda, mas aquilo em que é verdadeiro é coerente com aquilo que nós defendemos. Que aliás São Paulo diz, não é? Tudo é vosso. E acho que é Justino Mártir, não tenho a certeza, mas penso que é Justino Mártir que diz precisamente que a verdade que há para ser encontrada na cultura pagã pertence aos cristãos no sentido, não é num sentido faccioso, mas é no sentido de que se os cristãos possuem a verdadeira religião revelada por Deus, faz parte dessa verdade que Deus revela, todas as verdades que o intelecto humano alcançou, porque no final do dia
a criação vem de Deus, não é? E as verdades humanas são a descoberta das coisas que Deus criou, e por isso não há verdade alguma que possa ficar fora de Deus, não é? Possa ficar fora do âmbito de Deus, não é? Nós até já falámos num daqueles episódios de feedback em que falámos da questão de como é que nós vemos as outras religiões, não é? Falámos precisamente desta questão, que as outras religiões eram tentativas do homem de chegar a Deus, enquanto nós acreditamos, enquanto católicos, e cristãos no geral, mas os católicos em particular, que Deus se revelou de uma maneira muito específica e que a Igreja Católica em particular tem a plenitude tem a plenitude da verdade, da revelação de Deus, não é? E as outras religiões são tentativas de chegar a essa verdade, mas o homem sozinho a fazer isso, e na medida em que o homem é a imagem e semelhança de Deus, de vez em quando acerta, não é? E descobre coisas que são mesmo verdade e que são coisas... Pronto, e que são verdades de Deus também, não é? São Tomás ensina, e a Igreja ensina que o homem pode conhecer algumas coisas de Deus só pela razão e pela observação, não é? Mas eu queria fazer aqui, queria voltar aqui atrás. Estamos a desviar um bocadinho. Sim, eu queria fazer aqui um ponto importante em relação ao Tertuliano, porque o Tertuliano é, por um lado, é o padre da Igreja, o pai da Igreja que mais pauladas dá nesta questão dos debates filosóficos gregos, por um lado. Ou seja, ele é muitas vezes citado porque é um bocado um caso extremo. Nós não encontramos centenas de padres da Igreja a dizer isto, encontramos um Tertuliano especialmente mais agressivo. Depois daqui a bocadinho vamos citar mais 2 exemplos, vamos citar o Taciano e ainda o Basílio de Cesareia, vamos citar esses 2, mas se nós virmos bem não há muitos mais nomes para citar com este tipo de atitude, não é? Nós vamos mais à frente falar no Santo Agostinho, vamos ver como o Santo Agostinho é já um padre da Igreja muito mais equilibrado no que diz respeito à sua perspectiva sobre esta cultura pagã. Mas, para ficar claro que o Tertuliano não é um ignorante de um provinciano sem cultura grega e sem cultura romana que está para aqui a queimar livros e a destruir o saber, reparem o que é que diz sobre ele o próprio David Lindbergh, o autor deste capítulo, historiador de ciência. E ele diz: Tertuliano era um cartaginense sofisticado. Portanto, ele vivia no Norte de África, em Cartago, daí, portanto, ser um padre de língua latina. E diz Lindbergh que ele era soberbamente educado, são as palavras que ele utiliza. Portanto, a crítica que o Tertuliano está a fazer não é feita de uma perspectiva ignorante. Nem é feita de todo com o objetivo de defender que o bom cristão é o cristão ignorante. Não é de toda essa a ideia, não é? Estamos a falar de um homem, aliás, como tu próprio dizias, Gonçalo, um homem que, quando faz críticas às correntes filosóficas gregas, falas de dentro dessa mesma cultura. Ele é, antes de mais, educado e erudito nessas culturas, antes de fazer a sua crítica, não é? E às vezes os nossos críticos mais superficiais podem perder esse detalhe, não é? Estamos a olhar para um homem, como diz Lindbergh, soberbamente educado. É muito importante perceber isto. E ele é o mais agressivo de todos os padres da Igreja quando fala sobre a filosofia grega. Olá a todos, esperemos que tenham gostado do excerto desta nossa conversa. Se gostam deste conteúdo, não se esqueçam de subscrever por gosto e partilhar. E se quiserem ver o episódio completo, tem o link na descrição. O Café Sem Fé volta em breve com novos temas, sempre para mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.